Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo iremos continuar a discussão acerca do tópico 11, que aborda especificamente aspectos da macroeconomia. No vídeo anterior, nós adentramos na discussão acerca, por exemplo, do produto interno bruto, fazendo um apanhado histórico, revisando e complementando o que nós já havíamos discutido lá no início da disciplina, no tópico 2. Então, o que nós vamos fazer agora é desdobrar um pouco mais acerca de algumas compreensões adicionais sobre o produto interno bruto, falar também de produto interno bruto per capita, né, PIB per capita, renda per capita, e fazer uns comparativos do Brasil com relação a outros países do mundo, e vamos continuar com outras temáticas também já apresentadas na agenda do tópico 11. O PIB, né, a gente falou isso, inclusive, presencialmente no tópico 2, ele tem três óticas de mensuração, né? As três perspectivas ou óticas do PIB. A ótica do produto, a ótica da despesa e a ótica da renda. Então, vamos falar cada uma dessas três lógicas, né, de mensuração, óticas ou perspectiva de mensuração do PIB. Lembrando que o PIB é quanto um país, por exemplo, gera de riqueza em determinado período. Via de regra, se mensura por ano. Mas, no caso brasileiro, a divulgação do PIB é trimestral, certo? Mas, via de regra, a comparação maior é por ano. A gente viu isso nos gráficos do vídeo anterior. Então, na ótica do produto, o que seria o PIB pela ótica ou pela perspectiva do produto, né? Seria o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo, por exemplo, o ano. Então, quanto foi produzido no setor primário, agricultura, pecuária, pesca, quanto foi produzido no setor secundário, indústria, extração mineral, quanto foi produzido no setor terciário, serviços, comércio, comunicações, certo? E aqui alguns exemplos. Então, essa quantidade produzida, né, considerando também o preço desses produtos, é o que nós temos em termos de produto nacional, né, o PIB calculado na ótica da produção. Bom, e lembrando que no Brasil é uma proporção maior de participação no PIB no setor terciário, setor de serviço, seguido pelo setor industrial e setor primário. Há uma divisão. A predominância maior é no setor de serviço. Pela ótica da despesa, né? Então, como podemos calcular o PIB pela ótica da despesa? O que seria o valor de todas as despesas realizadas por vários agentes que perfazem a economia. Então, temos os consumidores, as empresas, o governo e estrangeiros, né, na compra de bens e serviços finais, no caso brasileiros. Certo? Então, assim que se mensura na ótica da despesa nacional. Como é que se mensura isso na prática, né? Como é que se coleta as informações? Tanto a partir de quem vende, né, incluindo o ramo de origem, como também a partir dos agentes de despesa, né? Quem compra, certo? Quando eu mensuro o PIB na ótica da produção do produto, é de quem está vendendo. E na ótica da despesa, a partir de para quem se destina esses produtos, né? Quem, de alguma forma, está adquirindo esses produtos. Podem ser bens ou serviços. Na perspectiva da renda nacional, né, a gente tem a mensuração do PIB considerando toda a soma, né, dos rendimentos pagos às famílias, né, que eu já falei para vocês, são proprietários dos fatores de produção, pela utilização dos seus vários fatores de produção, né, que inclui terra, capital, trabalho, capacidade empresarial, entre outros. Então, a renda nacional seria a soma dos salários pagos aos trabalhadores, ao fator de produção, trabalho, juros, pago, por exemplo, ao fator de produção, capital, aluguéis, ao fator de produção, terra, ou até aluguel de equipamentos, e o pagamento de lucros para o fator de produção, capacidade empresarial, certo? A gente já discutiu, inclusive, isso no tópico 3, né? Vocês percebem como os tópicos se entrelaçam, sempre eu estou puxando a discussão anterior, e a economia, na vida real, ela é toda entrelaçada,
né? A realidade ela é sintética, ela junta vários pontos. Mesmo que a teoria seja analítica, que é dividir o conhecimento em partes, isso é importante para ajudar na compreensão, mas a prática, há muita integração entre os vários temas. Desta forma, pessoal, apresentei as 3 óticas ou perspectivas de mensuração do PIB pelo produto, ou ótica da produção, ótica da despesa e ótica da renda. Mas é importante ressaltar que essas 3 óticas, elas possuem uma identidade, né, o que se chama na economia de identidade básica das contas nacionais. Podendo ser mensurado por qualquer uma dessas óticas ou perspectivas, sempre o PIB vai ter que dar a mesma coisa. O que foi produzido, o que foi comprado, ou seja, as despesas, e como as pessoas foram remuneradas, tanto pela produção desses bens ou serviços, né? Ou seja, a alocação dos fatores de produção. O produto nacional vai ser igual à despesa nacional, que vai ser igual à renda nacional dentro de um período. Isso tudo para se falar da mensuração do PIB de um determinado país, por exemplo. O PIB é uma importante conta nacional dentro do aspecto da macroeconomia. Então, podemos destacar o PIB, mais outras contas que de alguma forma têm relação com o PIB. Como a gente já falou, tanto no tópico 2 como agora, o PIB é a renda devida, por exemplo, à produção dentro de determinada região, de um país, por exemplo. Mas tem outros tipos de contas nacionais que eu vou introduzir para vocês agora. Por exemplo, o Produto Nacional Bruto. Parece com o PIB, não é a mesma coisa. Por quê? Porque ele é a renda que pertence efetivamente aos brasileiros, incluindo a renda recebida de nossas empresas que têm operações no exterior. E tirando aí toda a renda enviada para o exterior pelas empresas estrangeiras localizadas no Brasil, ou seja, as receitas auferidas por empresas estrangeiras no território nacional, esta renda é excluída do cálculo do Produto Nacional Bruto. Já o PIB, não. Tudo que é produzido dentro do país, ou vendido, ou teve renda dentro do país, é considerado no PIB. Certo? São formas diferentes de ver as contas do país. E o outro indicador utilizado também, outra conta, é o Produto Nacional Líquido. O que seria isso? Seria a diferença entre o PIB, Produto Interno Bruto, e o Produto Interno Líquido. A diferença, né? Seria de que sentido? Essa diferença entre o PIB e o Produto Nacional Líquido. Vai traduzir justamente no valor das depreciações. Então, por exemplo, a gente sabe que em determinada economia, em determinado país, existem os equipamentos, os ativos, né? Como eu falei introdutoriamente, inclusive no tópico 10 e no tópico 9, depreciação é o quê? Seria o valor que se tem, aquele gasto, pelo uso de equipamento, né? O uso de um equipamento ou de um ativo, há essa perda de valor no tempo. Então, o Produto Nacional Líquido vai desconsiderar, por exemplo, os equipamentos da estrutura física, imóveis que, porventura, se depreciaram ao longo de um ano. É uma aproximação, é uma conta nacional que advém do PIB, tá certo? Então, a diferença, o que vai diferenciar o Produto Nacional Líquido do PIB é justamente a retirada dessas depreciações, certo? É só um complemento para vocês. As contas mais utilizadas, de fato, até para a divulgação pública, é o PIB e depois Produto Nacional Bruto. Falando de PIB como nação, né, lembrando que o Brasil aí está entre as 10 maiores economias do mundo, né, isso se fala e se mensura em termos de PIB, a gente tem que considerar que o país, nosso país, o Brasil, por exemplo, é um país com população grande, né, comparativamente a outras nações do mundo. Odiernamente, temos em torno aí de 210 milhões de habitantes. Então, para se falar, por exemplo, de qual seria a renda da população, né? A renda média da população. Para se falar disso, a gente usa o conceito de PIB per capita, ou renda per capita. Então, justamente, né, o PIB per capita, ou renda per capita, consiste na divisão da renda nacional ou do PIB, tá certo? Dividir tudo isso pela população de um país, certo? Essa é a ideia do PIB. De forma simplificada, está aqui a fórmula de cálculo do PIB per capita. PIB dividido pelo número de nacionais, a população daquele país, claro, naquele horizonte de tempo.
E aí, pessoal, mesmo o PIB per capita dando uma boa indicação, né, de como está a renda média da população, se é um país mais rico ou menos rico em termos de população, ela tem uma limitação em termos de informação. Por exemplo, no que diz respeito à distribuição de renda, o PIB per capita não considera as distorções em termos ou disparidades em termos de distribuição de renda, ou seja, né, como está escrito aqui, ó, um país pode ter até uma boa renda per capita, mas um alto índice de concentração de renda, ou seja, essa renda de fato está concentrada em um pequeno grupo de pessoas, enquanto um contingente grande de pessoas tem uma renda pequena. Então, por isso que o PIB e o PIB per capita não podem ser verificados de forma isolada. Né? Dentro daqueles objetivos da macroeconomia, nós temos que ver também outros indicadores que nós veremos posteriormente neste tópico 11. Vamos aqui aos números, né? Ver um apanhado histórico do Brasil, pegando aqui da década de 90 até anos mais atuais, a gente percebe um crescimento do PIB per capita ao longo do tempo. Esse número não tem melhorado tanto, né, devido às crises sucessivas que estamos passando desde 2015, vocês podem perceber, a partir de 2014, 2015, há uma tendência de estabilização desse PIB per capita. E quando a gente dolariza, ou seja, compara o poder de compra com outros países, tendo como base o dólar, a gente vê que tivemos um aumento ali a partir de 2002, por exemplo, temos uma estabilizada, né, 2008, 2009, por conta da crise internacional. Chegamos no nosso pico justamente em 2011, né, eu falei que foi um ano aí muito relevante para a história econômica brasileira. Passamos a ter uma pequena, leve queda estabilizada e em 2014 começamos a cair, 15, 16 e até hoje ainda estamos, digamos assim, numa linguagem simples, patinando com relação ao PIB per capita, que não consegue evoluir por conta das sucessivas crises que temos vivenciado nos últimos anos, do ponto de vista econômico. Vamos comparar com o Brasil. Então, aqui é um quadro do Fundo Monetário Internacional, colocando aqui os países, né, que possuem os maiores PIBs per capita do mundo. Então, podemos ver aqui como destaque. Essa lista pode mudar, essa ordem, mas, em primeiro lugar, Luxemburgo, depois Suíça, Catar, Noruega, na via de regra, países que têm uma população pequena, mas com uma riqueza considerável, ou seja, um PIB considerável. Estados Unidos, destacado, já com um país com grande população, 350 milhões de habitantes, arredondando. Austrália, outro país relevante em termos de população. Reino Unido, França, 20º. Não é isso? 20º. Temos Espanha, outro país bem tradicional. Portugal, podemos destacar. Porto Rico, né, interessante, América Central. Israel, né, um país que tem um porte populacional parecido com o estado do Ceará, tem um PIB per capita entre os 25 maiores do mundo. Vamos procurar algum país da América Latina. Primeiro que eu vejo seria justamente Uruguai, né, com a renda per capita de 15 mil dólares, acima da brasileira. Argentina. O Brasil não aparece, não aparece como primeiro lugar da América Latina, tá certo? Ele aparece na posição 50, lembrando que esse número varia, e se a gente olhar em números atuais, dada a crise que se intensificou no Brasil nos últimos anos, a posição brasileira tem piorado, infelizmente, certo? Mas esse é um retrato para vocês verem a posição do Brasil frente a outros países do mundo, certo? Nós não somos o melhor país em termos de renda per capita, por exemplo, da América Latina, que o Brasil. Olhando no gráfico, na forma de mapa, né, olhando no mapa com calor, digamos assim, o mapa de calor, quanto mais escuro, mais vermelho escuro, mais intenso, ou maior seria a renda per capita, e quanto mais tendendo a amarelo, né, mais clara a cor, uma cor mais fria, menor seria o valor do PIB per capita, podemos ver que há uma concentração na América do Norte, certo? Parte na Europa Ocidental, Austrália,
certo? Alguns países aqui do Oriente Médio e o Japão em destaque. Bom, o Brasil não está entre os piores países, é um país considerado de renda média, né? Está aí pelo menos entre os 100 países com maior renda per capita do mundo, né? Há vários outros países em situação de pobreza, de maior pobreza que o Brasil. Mas lembre-se, a gente é top 10 em termos de nação. Quando a gente distribui essa renda pela população, nós já somos um país de renda média. Olhando agora dando um zoom no nosso país, tentando de alguma forma retratar os nossos estados, né? Esse dado aqui é de 2013, pode ser atualizado, mas essa proporção não muda tanto assim, né, nos dias atuais. O estado mais rico em termos médios, né, a renda per capita, não seria de se estranhar muito o Distrito Federal, no caso, né, o Distrito Federal. São Paulo, né, vem em segundo lugar, mas com uma distância considerável para o Distrito Federal, então é uma população de servidores públicos, né, no Distrito Federal com remunerações bem acima da média nacional, né, nós sabemos disso. São Paulo tem um parque produtivo empresarial considerável, Rio de Janeiro, Santa Catarina também acompanham basicamente São Paulo. Olhando aqui para o caso do estado do Ceará, estamos entre as últimas posições do Brasil, do país, né, à frente de alguns estados do Nordeste, mas numa posição bem cômoda, né, nós estamos na metade inferior, ou na metade que tem as menores rendas per capita do país, né, em termos de estado. Então, vocês percebem que o Brasil é um país de renda média, e o estado do Ceará está abaixo da média brasileira. Por isso que temos muito que trabalhar em termos de desenvolvimento socioeconômico do estado do Ceará. Isso aqui foi 2013. Vamos aqui agora para 2015. Tem até uma evolução. O Ceará praticamente permaneceu na mesma posição, né? São Paulo descolou um pouquinho em segundo lugar. A gente olhando 2013, vou voltar muito próximo do Rio de Janeiro. Já em 2015, teve um descolamento, uma evolução maior do PIB per capita, certo? O Ceará permanecendo entre os últimos lugares do Brasil. Olhando aqui no mapa de calor, quanto mais escuro, maior renda per capita. Temos aqui Distrito Federal e São Paulo, Rio de Janeiro, com destaque, né? Regiões Sul, Sudeste, né, e parte do Centro-Oeste se destacando em termos de renda per capita. Norte e principalmente o Nordeste com as rendas per capita menores, né? Só para vocês verem a distribuição da riqueza, em média, pela população, já aí considerando cada estado e cada região, certo? Olhando aqui a região especificamente, né, fazendo uma concatenação por região, podemos ver que as regiões mais ricas em termos de renda média, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? E aí vale um destaque, né, de um crescimento considerável da região Centro-Oeste, né, que tem um agronegócio muito pujante. Então, ele é a região que tem mais crescido no país em termos de PIB per capita, por exemplo. Região Norte e Nordeste, né, em piores situações, e o Nordeste em pior situação, como a região do país com a menor renda média. Daí o porquê de se falar tanto de políticas de desenvolvimento regional, atração de recursos, empresas, políticas públicas para poder desenvolver o Nordeste, para pelo menos se equiparar ou chegar mais perto de outras regiões do país, né? Não esqueçam desse gráfico, a região Nordeste é a região mais pobre do país. Como é que se mensura isso, por exemplo, em termos de PIB per capita? Feito esse apanhado de PIB e o PIB per capita, podemos adentrar em outras temáticas atribuídas a este tópico 11, né, o tópico final da disciplina, falando, por exemplo, de forma introdutória, do conceito de moeda, né? Lembrando que esta disciplina, ela serve como uma introdução à economia. Recomenda-se, né, desde o começo da disciplina, buscar leituras de aprofundamento, e a gente, para facilitar esse acesso, disponibiliza por subtópico quais seriam, ou por tópico, quais seriam as leituras, os livros, os capítulos específicos. Inclusive, neste tópico 11, eu vou disponibilizar para vocês, aliás, já está disponibilizado o nosso plano da disciplina. Para cada subtópico de conhecimento deste tópico 11, vocês vão saber qual capítulo específico ler de cada um dos livros, né, da bibliografia básica da disciplina. Eu vou ressaltar isso aqui no próprio slide deste tópico 11. Então,
A moeda, que seria o conceito, é um objeto, digamos assim, hoje em dia, inclusive, tem moeda virtual, de aceitação geral, utilizada na troca de bens e serviços, né? E tem uma aceitação garantida por lei. Vocês podem resgatar um tempo bem anterior, em que se podia fazer a troca de bens e serviços, né? Na forma de escambo, trocar um bem por outro bem, um serviço por um bem, um serviço por outro serviço. Isso era a forma de troca, né? E isso foi evoluindo com o tempo, utilizando como intermediário ou intermediária justamente a moeda, e cada país tem suas moedas específicas. Bom, quais seriam as funções da moeda? Como foi falado no conceito, é um instrumento ou uma forma de facilitar a troca, tá bom? Então, você facilita, né, a troca de propriedade de um bem ou serviço, né, de uma pessoa para outra, e evita aquilo que eu falei anteriormente, a troca de um bem por outro bem, ou de um serviço por um bem, ou seja, a troca direta, né, de produtos, chamado de escambo. Uma outra função atribuída à moeda é a medida de valor. Então, ela de alguma forma permite que se calcule o valor das coisas, né? O valor atribuído aos produtos podem ser bens ou serviços. Além de servir como meio de troca, né? Isso tem relação, ela também serve como medida de valor. Quanto é que vale cada produto, cada serviço, cada bem? Então, ela tem essa função de medida de valor. E tem uma terceira função, que é a chamada reserva de valor. Eu posso deixar parte da moeda guardada e eu posso converter esta moeda que eu tenho guardada em possibilidade de compra, porque ela é o ativo que tem liquidez absoluta, certo? Então, ela é um ativo, diferentemente, por exemplo, de um imóvel. Eu tenho um imóvel, eu estou precisando do dinheiro para hoje, para fazer uma compra. Eu não consigo converter o imóvel de forma imediata em dinheiro, tá certo? Porque eu tenho que encontrar um comprador que pague o preço mínimo que eu estou estabelecendo, tem até as tratativas legais para fazer essa transferência, para daí sim se transformar em dinheiro, ou seja, a questão da liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de transformar um ativo, por exemplo, em dinheiro, que possa executar compras com aquele recurso, digamos assim. Só que também, além dessa reserva de valor com liquidez absoluta, a moeda, como nós já falamos, tanto no tópico 11 como também no tópico 2, ela pode gerar efeitos de inflação. Então, ela tanto pode gerar, devido a uma emissão de moeda exagerada, como também a moeda pode perder poder de compra, dado o efeito da inflação. Então, aquela ideia, eu posso deixar o dinheiro guardado debaixo do colchão, mas se eu tiver numa economia inflacionária, ele vai perder poder de compra. Ele pode se desvalorizar com o tempo. Por isso, existem algumas aplicações financeiras. O exemplo mais clássico é poupança, que pelo menos faz a reposição da inflação. Então, existem outros papéis, inclusive de remuneração fixa, né, com risco pequeno, que existem no mercado financeiro. Falei inflação só para ilustrar para vocês. Então, lembrar que mesmo ela sendo reserva de valor, tendo liquidez absoluta, ela sofre efeitos da inflação em termos de perda de poder de compra. Falar de forma introdutória sobre moeda, né? Várias leituras vocês podem fazer. Vamos falar de um outro indicador da macroeconomia que nós já falamos várias vezes ao longo da disciplina, que é a inflação, né? E o que é a inflação? É o aumento, né, de alguma forma contínuo, até generalizado, do nível geral de preço, né? E como consequência da inflação, o que é que nós temos? É como eu falei anteriormente, a perda do poder de compra, certo? Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra, e quanto maior a inflação, menor a previsibilidade para se estruturar projetos de investimento, de construção de negócios, estruturação de negócios, enfim. A inflação é algo que deve ser controlado. Por isso, é uma variável tão importante para a economia de qualquer país e está dentro daquela função estabilizadora da economia. E vocês podem estar se perguntando, ok, professor, o senhor falou que é inflação, mas como é que eu posso mensurar isso? Que no caso brasileiro, né? Existem várias medidas, eu vou apresentá-las para vocês, né? Aqui no texto. Existe o índice geral de preço, por exemplo, calculado pela FGV. Não existe um único
uma única forma de calcular, né? Existem várias instituições com metodologias distintas. Então, por exemplo, a FGV considera, pelo menos à época, né, algumas regiões do país, né, e algumas cestas de produtos para se calcular o preço, período a período, para ver se está tendo evolução ou não desses preços. Um outro indicador, índice de preço no atacado, também calculado pela FGV, já considera produtos no mercado atacadista. Não são todos os tipos de produtos lá do varejo que vão ser considerados. Não vou entrar nos detalhes técnicos, porque, enfim, isso não é de tanta importância para estudante de engenharia. Só para vocês saberem quais são os índices, quem calcula e, em linhas gerais, como é feito isso. Um índice específico, Índice Nacional dos Custos da Construção, muito utilizado esse índice, por exemplo, em contratos de compras de imóveis, né? Comprar um apartamento na planta. Então, vocês percebem na vida real que as parcelas, de alguma forma, vão ser ajustadas por esse INCC. E é um índice de inflação específico para o setor de construção civil, né? Vale a pena vocês terem isso em mente. Outros índices, o IPC, calculado pela FIPE. Então, é um índice que considera uma cesta de produtos, né? Pode ser bens e serviços. Então, aqui, ó, habitação, não entra aluguéis, caixa com alimentação, transportes, saúde, vestuário, educação. Então, ele pega uma cesta de produtos, bens e serviços e vai acompanhando a evolução dos preços desses produtos, né? E aí tem como recorte famílias com renda, por exemplo, até 20 salários mínimos. O ICV do DIEESE, que é o Índice de Custo de Vida. Então, a pergunta que se faz é, no mínimo, quanto uma família brasileira deveria receber em termos de renda para poder sobreviver minimamente? Então, ele considera esse cálculo, né? Então, na época do levantamento deste número, do R$ 2.800 seria um valor mínimo para se viver no Brasil. Esse número varia, né, com o passar do tempo. Um outro índice, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, já é calculado aqui pelo IBGE, e aí leva em consideração várias regiões, né, de produção, vários locais, e considera famílias, né, com a renda de 1 a 6 salários mínimos, por exemplo. Há mudanças nessas metodologias. Existem outros índices, mas estou mostrando alguns para vocês entenderem, porque, inclusive, tem aplicações específicas e fazendo recortes, inclusive com populações diferentes, para vocês terem uma ideia dos principais índices de inflação brasileiros. Encaminhando aqui já para a parte final, né, deste vídeo, a gente pode começar a discutir sobre a distribuição de renda. A gente falou sobre crescimento econômico, sobre PIB, nós falamos sobre as formas de mensuração do PIB, falamos do PIB per capita, como é que o Brasil está com relação ao mundo, como é que o Brasil está dividido em termos de PIB per capita, considerando aí os vários estados, as várias regiões, posicionando, por exemplo, o estado do Ceará, e começamos a discutir, falamos introdutoriamente as funções da moeda e falamos de alguns índices de inflação, certo? Na parte final do tópico 11, nós vamos falar justamente sobre distribuição de renda e desenvolvimento humano, né? Nós vamos trabalhar com esse aspecto mais social, que a gente não pode ver somente o aspecto do desenvolvimento econômico, nós temos que ver também a questão social. Por isso se fala tanto dessa palavra, desses termos, buscamos o desenvolvimento socioeconômico, né? E ainda mais colocando a palavra sustentável, ou sustentável na perspectiva não só econômica e social, mas também ambiental. Então a gente para por aqui neste terceiro vídeo. No quarto vídeo a gente encerra o tópico 11, encerramos a disciplina em termos de conteúdo, de aulas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, revejam quantas vezes for necessária essas explicações, esses vídeos, para que vocês tenham uma melhor compreensão acerca da macroeconomia. Lembrando sempre que esse tópico 11 é um complemento ao que nós discutimos no tópico 2, o primeiro tópico da disciplina. Nós começamos e estamos concluindo a disciplina
dentro do contexto da macroeconomia. Então, até a próxima e muito obrigado pela atenção de vocês.